Altas tensões nos músculos e fáscias podem causar dor. E por que isso acontece e o que exatamente está acontecendo nas fáscias, você descobrirá neste vídeo. E eu também vou te contar no final por que essas tensões também sobrecarregam suas articulações e podem levar a danos desnecessários, como osteoartrite e hérnias de disco. Portanto, fique atento e continue acompanhando. Vamos primeiro analisar o que são as fáscias e como elas estão relacionadas aos músculos. Então é relativamente fácil de entender porque a dor surge quando nossos músculos e fáscias se tornam inflexíveis. Neste vídeo, queremos abordar o tema de forma geral, sem focar em uma condição específica de dor, para que seja interessante para você e para qualquer outra pessoa também. O que são, na verdade, as fáscias? Existem diferentes tipos delas, com diferentes funções, e todas estão interligadas. Na verdade, no corpo inteiro há apenas uma única fáscia. Você pode imaginar as fáscias como essas membranas brancas em uma laranja que moldam e separam a polpa. Ou como uma teia de aranha tridimensional que percorre todo o corpo. Do ponto de vista médico, tudo isso é naturalmente um pouco mais complexo. Os cientistas dividem a fáscia no corpo humano em 3 camadas. A camada superficial encontra-se diretamente sob a pele e é especialmente elástica. Então há a fáscia profunda, também conhecida como fáscia muscular. Ela envolve e penetra nossos músculos e também tendões, ligamentos, ossos ou as articulações. Talvez você também conheça os fios brancos ao cortar um pedaço de carne crua. Essas são geralmente as fáscias musculares, essas pequenas coisas brancas, e então há a chamada camada facial visceral. Ela envolve nossos órgãos e os mantém no lugar. No total, existem cerca de 250 milhões de nervos sensoriais em nossas fáscias, de acordo com especialistas. Isso é mais do que na pele humana. As fáscias são muito sensíveis. E já se sabe que eles têm muitos receptores diferentes. Assim, eles podem, por exemplo, perceber nossa posição no espaço, ou seja, a posição do corpo, se estamos deitados ou em pé. Você também pode detectar forças de tração ou compressão ou notar mudanças químicas nos tecidos, como por exemplo em uma inflamação. Além disso, existem receptores de dor. No nosso canal sempre falamos sobre dor e movimento. Portanto, vamos dar uma olhada mais de perto no que acontece nas fáscias dos músculos. Dores no aparelho locomotor muitas vezes estão relacionadas com nossas fáscias. As fáscias profundas envolvem e penetram nossos músculos e, portanto, também influenciam sua função. Assim, no músculo existem diferentes camadas de tecido conjuntivo que estão ligadas à fáscia e garantem que as fibras musculares individuais e os feixes de fibras possam deslizar bem um sobre o outro. A fáscia em si também tem várias camadas. Aqui fica especialmente interessante quando olhamos para o que acontece na fáscia. A fáscia muscular é composta principalmente por 2 coisas, ou seja, por camadas de fibras de colágeno e, entre elas, por tecido conjuntivo frouxo. As fibras de colágeno são leves, elásticas e resistentes à tração. E o mais importante, em cada camada, eles estão sempre orientados em uma direção específica. As camadas estão sobrepostas, criando uma estrutura de treliça, se fossem vistas de cima, como em uma meia calça de nylon. Assim, a fáscia pode resistir bem às forças de tração de diferentes direções. Entre essas camadas de fibras de colágeno, encontra-se uma camada de tecido conjuntivo frouxo. Ela garante que as fibras de colágeno deslizem umas sobre as outras e possam se mover bem. O tecido conjuntivo frouxo consiste principalmente em água e glicosaminoglicanos. E isso inclui, por exemplo, o ácido hialurônico, mas mais sobre isso depois. Para nos movermos bem, a fáscia deve ser construída da mesma forma. Responsáveis por isso são, entre outras coisas, pequenas células de tecido conjuntivo, chamadas de fibroblastos. Eles cuidam das fibras de colágeno, ou seja, da estrutura flexível em forma de treliça. Como os fibroblastos são sensíveis a estímulos mecânicos, eles ajustam as fibras de colágeno de acordo com nossos movimentos. O construtor do tecido facial são exatamente esses fibroblastos. Eles são os aracnídeos que removem, reforçam ou reorganizam os fios faciais, dependendo de como é o movimento que estamos fazendo. E eles fazem isso permanentemente, ou seja, 24 horas por dia. Sempre de acordo com os movimentos que realizamos.
Portanto, o nosso corpo e sua estrutura são sempre o reflexo estrutural de como nos movemos o dia todo ou não. Por isso, a extensão é tão infinitamente importante. Isso mostra às pequenas células como elas devem estruturar o tecido para que ele permaneça ou se torne flexível novamente. Quando o movimento falta, ou seja, quando os músculos e, portanto, também a fáscia não são alongados repetidamente, a fáscia fica confusa. Os fibroblastos não são estimulados a construir estruturas flexíveis que permitam mudanças de comprimento, mas sim estruturas inflexíveis, assim como nos movemos. Estas são acumulações de fios de fáscia que estão emaranhados e desordenados. Assim, a estrutura regular de grade de tesoura das fibras fica cada vez mais confusa e o tecido perde cada vez mais sua elasticidade. Além disso, a falta de movimento pode fazer com que o tecido conjuntivo frouxo entre as fibras de colágeno se colhe. E isso geralmente se deve a um desequilíbrio do ácido hialurônico. E para isso, você deve saber que o tecido conjuntivo frouxo consiste principalmente em água e outras substâncias, entre as quais se destaca o ácido hialurônico. O ácido hialurônico tem propriedades de fluxo semelhantes às do ketchup. Garrafa de ketchup. Imagine que você vira suavemente uma garrafa de ketchup. Então o ketchup é viscoso e escorre lentamente. Você sempre tem que sacudir, talvez você conheça isso. Ao mover, ou seja, ao agitar a garrafa, o ketchup flui muito mais facilmente. É semelhante na fáscia. Quando nos movemos pouco, as propriedades de fluxo do ácido hialurônico mudam e as fáscias começam a aderir. Para cuidar da sua fáscia, você precisa mover-se em todos os ângulos do seu corpo e esticar e dobrar o máximo possível todas as articulações. Caso contrário, certos ângulos articulares simplesmente permanecem sem uso. E isso significa que seus músculos e fáscias estão expostos a poucas mudanças de comprimento. Portanto, você não pode se exercitar cedendo sempre. Assumimos que nessas áreas a estrutura da fáscia muda lentamente e ocorrem essas aderências que tornam suas fáscias cada vez mais inflexíveis e rígidas. Resumindo, pode-se dizer que a falta de movimento pode levar a alterações na estrutura da fáscia e a uma menor capacidade de deslizamento ou até mesmo aderência das camadas da fáscia. Isso a torna menos flexível e menos móvel, e como a fáscia profunda percorre e envolve nossa musculatura, seu estado também afeta a mobilidade e a flexibilidade dos seus músculos. Além disso, músculos e fáscias inflexíveis podem levar a mais danos. Acreditamos que isso provavelmente levará a forças biomecânicas que sobrecarregam excessivamente as articulações. O que está acontecendo exatamente? Eu quero te explicar de forma bem simples. Pega no meu braço. Quando ele está agora esticado, então os músculos e fáscias do lado estão no estado mais longo, porque a articulação está no limite. Na parte de trás eles são mais curtos. Quando eu dobro o braço, o que é mais longo sempre fica mais curto, e aqui do outro lado fica mais longo. Portanto, se você sempre mover uma articulação em ambas as direções até o limite ao longo de alguns dias, em intervalos de tempo específicos, então os músculos e as fáscias permanecem capazes de acompanhar todos esses movimentos. Mas imagine só usar essa articulação apenas daqui até aqui, ao longo de anos, como exemplo. Então, a partir daqui, a fáscia e também a musculatura ficariam cada vez menos capazes de ceder livremente, porque isso simplesmente não acontece mais. E do outro lado aqui também. Isso significa que, se não usarmos completamente nossos ângulos articulares, em qualquer articulação do corpo, automaticamente resultará em certas estruturas não cederem mais e, consequentemente, resistirem. E isso pode ser comparado a um carro. O carro tem um freio de mão. Normalmente tem talvez 100 cavalos de potência, e alguém puxa o freio de mão apenas um pouco, e então 20 cavalos de potência são perdidos. Da mesma forma, as articulações perdem forças, porque algo não pode ceder. Gostaria de te mostrar agora o que se baseia nas articulações. Nós temos uma articulação completamente normal, com uma cabeça, com uma parte oposta, entre eles está a cartilagem. Ao redor está a cápsula. Os músculos mantêm tudo unido e são os únicos motores no corpo que geram movimento.
E agora, imagine se um desses músculos se contraísse aqui, ou seja, o osso iria para a direita. Então você sempre teria algo na direção oposta que teria que ceder. Em cada movimento articular, ocorre que ao mover-se uma pequena força contrária é acionada. E essa pequena força contrária tem um efeito muito simples. Você talvez conheça essas árvores de maio gigantes que são erguidas na Áustria e na Baviera. Estes são troncos muito longos e devem então ser levados da horizontal para a vertical. E então há 3, 4, 5 pessoas fortes que puxam uma corda grossa e querem levantá-la. E então há um em uma corda mais fina que está do outro lado e ele puxa contra. Então a pergunta é, por que ele está puxando? Isso o torna ainda mais pesado. Mas o ponto é que este tronco gigante não pode tombar e machucar as pessoas. Isso garante, por assim dizer, que o contra-ataque garante, por assim dizer, que ele se levante. E esta contração ocorre nas articulações até mesmo tridimensionalmente, para que a geometria do movimento articular seja ótima. Isso significa que a cartilagem é corretamente sobrecarregada, que não há deslizamento onde não deveria estar e assim por diante. Como é que a cartilagem se alimenta? Ela não tem suprimento sanguíneo vindo do osso, mas podes imaginar a cartilagem como uma esponja. Quando a articulação é comprimida pelo movimento, o líquido contido ali é expelido e, ao continuar o movimento, é liberado novamente. E a esponja pode se encher novamente com este líquido sinovial que está distribuído por todo o interior da articulação e pode então praticamente difundir os nutrientes para dentro da cartilagem. Assim se nutre a cartilagem. Sempre há um pouco de desgaste em uma articulação. Isso é sabido porque as células-tronco migram para lá e essas células-tronco reparam esse leve desgaste que sempre ocorre. Agora voltamos às forças que começamos a desenhar. Agora é possível formar um paralelogramo de forças, isso é muito simples. Faz-se uma paralela a uma força e também a outra força. E onde os dois se cruzam é onde temos agora o resultado. E você vê, através dessa pequena força contrária que desenhamos, que é importante para guiar corretamente a articulação, essa pequena força contrária faz com que a força principal, acionada pelos músculos, se desvie um pouco do que era antes. E tudo isso é calculado no cérebro, para que o movimento vá para onde deve, quando você deseja pegar uma garrafa, por exemplo. Agora, tínhamos dito que, se não usarmos completamente os ângulos das articulações, os músculos e as fáscias se alteram e não cedem mais tão facilmente. Vamos representar isso graficamente. Isso significa que, eventualmente, mais e mais contraforça será aplicada aqui, que não pode ser controlada pelo cérebro, porque as fáscias se emaranham, simplesmente não cedem mais tão facilmente e é como ferrugem na engrenagem. E agora, com essa força de reação que eventualmente se estabelece, podemos formar novamente o paralelogramo de forças, e então você verá que a resultante se desvia ainda mais. Isso significa, em última análise, que ainda menos força sai do sistema humano para o trabalho externo e é de alguma forma perdida no corpo, sendo consumida no corpo. E após alguns anos, de acordo com o movimento unilateral, as forças opostas podem ser ainda maiores, então elas vão até aqui. Então fazemos outra paralela. E então você vê, agora a força resultante está quase entrando na articulação. E este é o ponto em que a articulação trava, porque a força não pode mais levar a um movimento para fora, e então a articulação fica bloqueada, o movimento está bloqueado. Talvez você conheça isso de pessoas, talvez você mesmo já tenha tido o problema de não conseguir mais mover corretamente o ombro, ou seja, não conseguir mais mover corretamente o braço superior. Se você quisesse levantar isso, ia até aqui e então parava e sentia dor e o movimento era bloqueado. Este é o resultado de tais forças contrárias. E durante todo esse desenvolvimento que acabamos de esboçar,
do ponto de vista da mecânica, é claro que a força de compressão na articulação sempre aumentou. Quanto mais avançado estiver, maior será a força de pressão. E agora você pode imaginar uma articulação, como um exemplo comparativo, pegue um pilão e um almofariz. Se isso é o pilão e isso é o almofariz e você tem algo dentro que precisa ser triturado e você o coloca solto e o move assim, então quase nada acontecerá. Quando algo acontece, é porque você está aplicando uma força axial neste pino, ou seja, empurrando-o para dentro e movendo-o com essa pressão. E então as sementes de mostarda ou o que quer que você tenha em seu pilão são moídas. E da mesma forma, você pode imaginar aqui, quando a força que pressiona o osso superior, a cabeça, cada vez mais firme na panela, aumenta cada vez mais. Então, o desgaste, que normalmente seria apenas um pouco e fácil de reparar, aumenta cada vez mais. E em algum momento, nossa interpretação das coisas, essa informação passa pelos receptores, sobre os quais falamos anteriormente, para o cérebro. E o cérebro, de acordo com o nosso modelo, calcula: agora o desgaste é tão grande que não pode mais ser reparado. Isso significa que a cartilagem está sendo continuamente degradada e o corpo tenta evitar isso, ativando o que chamamos de dor de alarme, que é essa dor que bloqueia o movimento, pois o corpo não quer se prejudicar. E o que é muito importante entender agora é que aqui embaixo, eventualmente haverá desgaste, porque o ser humano não para de sentir dor, toma analgésicos e assim por diante, não percebe esse aviso. Então, o desgaste só aumenta. Muito interessante, é algo que não teríamos pensado há 30 anos, porque é muito diferente do que muitos imaginam para nós a partir da nossa experiência. Ou seja, muitos pensam que uma lesão de cartilagem causaria dor. Mas, de acordo com nossa experiência, e como mencionado, essa é a nossa experiência, nossa opinião, o fato é que a dor, essa dor aqui, tem pouco ou nada a ver com o estado da cartilagem. Isso significa que você pode fazer um traço correto aqui e dizer: e essa é a grande oportunidade. Mesmo se houver danos na articulação, se a cartilagem estiver comprometida, se os meniscos no joelho estiverem danificados. Temos a experiência de que, quando normalizamos as tensões de tração dos músculos e fáscias, podemos controlar a dor, reduzi-la e talvez até torná-la livre de dor. E agora, muito interessante, os cientistas descobriram que em fáscias emaranhadas e coladas há mais receptores de dor do que em tecido saudável, onde isso não ocorre. E agora podemos especular um pouco, mas talvez seja interessante pensar sobre isso. Nosso modelo é, na verdade, que o cérebro traz a dor para a estrutura como uma projeção de um sentimento, tornando-a palpável, e a pesquisa mais moderna sobre dor concorda. A dor é gerada no cérebro. Pode ser agora, mas não se sabe, ainda há muito a ser pesquisado, que o corpo, ou melhor, o cérebro, precisa desses receptores de dor nas fáscias para tornar essa projeção palpável. Isso também explicaria por que há mais desses receptores de dor nesses tecidos, porque lá o cérebro precisa regular essa dor, então o cérebro precisa dessas unidades de transmissão. Mas isso é apenas um pensamento, ainda precisa ser comprovado, é interessante pensar sobre isso. Agora você pode entender qual é a solução para nós. Movimento em todos os ângulos articulares, de vez em quando, não deixar nenhuma articulação com pouca carga angular sozinha, porque cada vez mais ocorre fibrose e então a dor eventualmente aparece. Isso é muito lógico de acordo com o nosso modelo. Então, a unidade músculo-fáscia, isso está intimamente ligado, sempre trazê-lo de volta à sua extensão total, sempre que possível. E se isso acontecer repetidamente, se você fizer isso repetidamente, a estrutura de grade de tesoura permanece e as camadas deslizantes continuam funcionando. Se você tem pouco tempo, naturalmente precisa de exercícios de alongamento eficientes, como um equilíbrio para o dia a dia. E é aí que entram nossos exercícios, que desenvolvemos exatamente certos. Porque há muitos anos está claro para nós que a maioria dos pacientes não investe mais do que 15 minutos, mesmo quando se trata de suas dores.
Mais de 15 minutos é muito difícil de encaixar na rotina diária para a maioria das pessoas. E é por isso que nossos exercícios são projetados para levar entre 5 e 15 minutos. E se for necessário mais, será distribuído ao longo da semana, de modo que o uso diário seja de no máximo 15 minutos. Isso é realmente viável porque os exercícios são tão eficientes. Se quiser saber por que nossos exercícios de alongamento ajudam com a dor, clique aqui. Se quiser experimentar nossos exercícios diretamente, aqui está um vídeo de exercícios sobre dor em todo o corpo. Estou ansioso para te ver no próximo vídeo. Tchau, até a próxima vez.